Todos nós fazemos algumas coisas estranhas e bizarras quando estamos sozinhos ou pensamos que não estamos sendo observados e que provavelmente seriam julgadas pelas outras pessoas se fossem vistas. O grande problema é que quando essas coisas são filmadas e acabam indo parar na internet, aí já viu, né? E é justamente isso que nós iremos te mostrar no vídeo de hoje. Assim você pode ficar mais ligado, pois não queremos que você apareça em um de nossos vídeos, não. Mas antes de começarmos esse vídeo, eu gostaria de lhe pedir, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então agora confira comigo. Eles esqueceram que o elevador tinha câmera. Reflexos rápidos. Existem algumas situações que acontecem que quando contamos para alguém parecem inacreditáveis, como é o caso do que aconteceu em uma loja no meio de um atendimento. Veja, o atendente sobe no balcão para pegar um produto, mas acaba esbarrando no relógio que estava na parede. Você deve ter imaginado que o relógio cairia no chão, mas o relógio não caiu, pois um dos clientes que esperava na fila teve um reflexo extremamente rápido e conseguiu pegar o relógio antes que ele se chocasse contra o solo. Nas imagens pode parecer algo simples, mas na verdade é um feito impressionante e não pode ser realizado por qualquer pessoa e, por sorte, isso está registrado em imagens. Homem levado pelo vendaval. Quando o vento começa, é comum que as pessoas se preocupem com seus bens materiais e querem protegê-los. Foi o que esse homem tentou fazer com a sua tenda do quintal, mas algo inesperado acabou acontecendo. Aposto que ele não esperava ser levado junto com a tenda pelo vento, mas foi justamente isso que aconteceu. Mas ao que tudo indica, ele não se feriu, pois acabou voltando alguns segundos depois para o quintal sem a tenda dessa vez. Ele provavelmente acabou desistindo dela depois do acontecido. Um passo errado. Às vezes basta um passo errado para que tudo acabe dando errado, e para este cara foi exatamente assim que tudo aconteceu. Se você está tendo um dia ruim de trabalho, veja bem, aposto que a situação deste trabalhador suporta tudo. Ele está levando um carrinho com uma carga aparentemente bastante pesada, mas acaba em um precipício, e a carga o carrega junto em queda livre. Seja o que for que o homem estivesse carregando, provavelmente já não era mais possível utilizá-lo. Torcemos para que pelo menos ele não tenha se ferido gravemente nesta queda, né? Dançou. Esta mulher estava tentando fazer um show particular para o homem que aparece nas imagens, mas parece que os seus planos não saíram exatamente como planejado. No momento em que ela sobe na mesa, é possível perceber que esta não foi uma ideia tão inteligente assim. Provavelmente, embriagada, ela acaba caindo no chão e a dança vira um grande desastre. A gente espera que ela não tenha se machucado também, para que possamos nos divertir com essas imagens hilárias sem nenhum peso na consciência, né? Entregador especial. Este homem que trabalha no serviço de entregas acabou sofrendo um pouco por conta dos enfeites de Halloween. E bom, o que podemos dizer é que com toda certeza do mundo ele não recebeu o prêmio de funcionário do mês depois dessa. Depois de tropeçar, ele se irrita e acaba descontando toda a raiva nos enfeites. Mas o problema é que ele estava sendo filmado e acabou esquecendo deste pequeno detalhe. Ele chuta as caixas com as encomendas que estavam sendo entregues, revoltado pela pequena queda. Mas no final acaba vendo a câmera e a cena fica até um pouco engraçada. Aposto que os moradores não gostaram nem um pouco do que viram nas imagens das câmeras quando chegaram em casa. Porta de vidro. Se você é do tipo de pessoa distraída, que não olha muito bem por onde anda, provavelmente já protagonizou uma cena e tanto envolvendo portas de vidro. É muito comum que as pessoas tentem atravessar pela porta e acabam batendo no vidro, mas esse homem superou essa situação. Ele não apenas bateu na porta de vidro, mas derramou todo o café que estava trazendo no vidro, deixando uma enorme mancha no lugar. E isso deixou a cena toda ainda mais engraçada do que o normal. Carrinho de bebê em movimento. Você provavelmente já viu um dos vídeos em que carros acabam descendo desgovernadamente por ladeiras, porque alguém esqueceu de puxar o freio de mão. Uma situação bastante semelhante aconteceu aqui, mas dessa vez o veículo que ficou desgovernado era um carrinho de bebê. O pai da criança chega e se dirige à porta, enquanto o carrinho está às suas costas. O problema é que o carrinho começa a andar para trás e o homem não percebe nada do que está acontecendo. Por alguns instantes a imagem é desesperadora, mas no final tudo fica bem e nós podemos nos divertir com essa imagem que foi gravada. Mas fica a dica para os pais distraídos que nunca deixem o carrinho de bebê sem estar freado em uma ladeira. Revolta no sinal vermelho.
Depois de um dia estressante de trabalho, você só quer chegar em casa, mas o sinal vermelho demora para ficar verde. O que você faz? Provavelmente a maioria diria que tem um pouco de paciência e espera que o sinal abra e seja possível passar por ele e seguir o caminho de casa. Mas este homem teve uma reação nem tão comum, embora muitas pessoas possam ter essa vontade. O impaciente e irritado com o sinal fechado ataca o semáforo, mas acaba se dando mal. O semáforo acaba caindo na sua cabeça imediatamente. Para quem acredita em karma, essa pode ser uma prova e tanto. O elevador e o guarda-chuva. Hoje em dia, a maioria dos elevadores conta com um sensor que impede que alguém acabe preso entre as portas quando elas se fecham. E esse menino parece ter descoberto esta tecnologia e acabou gostando de brincar de ser o grande mestre do elevador. Mas a sua mágica acabou falhando e o seu guarda-chuva ficou preso entre as portas. Ele fica muito surpreso e desesperado, aperta todos os botões, mas nada abre as portas. No final, ele acaba realmente perdendo o seu guarda-chuva, mas parece que ele não irá brincar com as portas do elevador novamente depois desse susto. Eles esqueceram que tinha câmera no elevador. Muitas pessoas acabam esquecendo que os elevadores possuem câmeras na maioria das vezes e acabam fazendo coisas constrangedoras nesse lugar. Mas esse casal viu no elevador uma oportunidade de aproveitar um pouco mais o tempo a sós, embora ele provavelmente fosse ser curto. Parece que as coisas estavam tomando um rumo inesperado, mas a mulher acabou lembrando que os elevadores possuem câmeras e tudo que fizessem lá dentro poderia acabar sendo visto depois. Nas imagens, ela vê a câmera e dá uma risada apontando para o objeto. E se ela imaginou que a situação embaraçosa poderia parar na internet, estava certa. Pois aqui estamos nós, vendo mais um vídeo em que as pessoas simplesmente esquecem que as câmeras existem. Mas deveríamos agradecer por isso, pois dessas situações acabam gerando vídeos muito engraçados, né? Explicando a situação. O primeiro vídeo que nós vamos mostrar aconteceu em uma reportagem ao vivo em que um homem estava contando sobre o ataque que sofreu de um cachorro. Nada demais até aí. Mas a questão é que o homem resolveu fazer uma imitação do cão e a reportagem acabou ficando muito engraçada. Imagine que você está assistindo ao noticiário da sua região e de repente se depara com um homem latino na TV. Certamente você daria algumas risadas e se perguntaria se tratava-se de algum quadro de humor, né? Mas o homem realmente só estava tentando explicar a situação que aconteceu da melhor forma possível e, bem, nós entendemos afinal. O repórter e o cavalo. Esse repórter estava fazendo uma reportagem e no seu cenário estava um cavalo e o problema é que o cavalo acabou se afeiçoando ao jornalista, mais do que ele gostaria. O homem estava tentando falar e o cavalo não parava de cheirar o seu pescoço e passar a cabeça nele como se estivesse fazendo carinho. No fim das contas, o homem não consegue concluir a reportagem e precisa parar de falar para rir da situação. Aposto que ele não estava muito confortável com o contato do cavalo. A repórter e a girafa. Bem, não apenas os cavalos que podem se afeiçoar pelos jornalistas, esta girafa também queria fazer um carinho na jornalista que estava ao vivo no noticiário. A mulher que estava fazendo uma reportagem sobre os safaris sequer consegue falar sobre o porquê a girafa não para de esfregar a cabeça nela. Enquanto isso, os apresentadores do telejornal se divertem e dão boas risadas com a cena. Garoto sendo consolado. Este garoto inocente que aparece na imagem se mostrou muito mais esperto do que poderíamos imaginar. Ele está ao lado da cantora Nicki Minaj e começa a chorar até que ela o abraça para consolá-lo. E parece pela cara que ele faz que era exatamente isso que ele queria que acontecesse. De inocente ele não tem nada. Reagindo de forma exagerada. Este homem teve uma reação inexplicável ao vivo. Ele simplesmente pula de onde está sentado e se contorce como se algo extremamente grave tivesse acontecido. E não somos só nós que não entendemos a reação deles. Seus colegas de estúdio parecem ter ficado tão confusos quanto nós, e a mulher que aparece não sabe exatamente como continuar o programa depois de uma reação inesperada destas. Macacos tentando ver mais do que deviam. Esta repórter passou por uma situação bastante desconfortável quando estavam fazendo uma reportagem com macacos. Bem, as imagens falam por si só, e você pode ver que os macacos estavam interessados em descobrir o que havia por baixo da blusa da moça. E eles não desistem fácil não. Depois de um tempo, um deles até começa a puxar o cabelo da mulher, que já parece ali estar desconfortável o suficiente com aquela situação, demonstrando mais do que devia. Este homem que usa um braço mecânico estava em um noticiário sério para falar sobre a prótese e todos os benefícios de usá-la. Nós imaginávamos que ele ia demonstrar alguns movimentos do cotidiano que o braço era capaz de executar, mas ele acabou mostrando algo que nem todo mundo gostaria de ver. Ele aperta em algum botão e o movimento que o braço faz... Bem, veja você mesmo.
O apresentador que está entrevistando o homem fica bastante desconfortável com a cena, enquanto o outro simplesmente não consegue fazer o braço parar. Enfim, enquanto eles passavam uma vergonha e tanto, nós podemos dar boas risadas da cena que parece ter saído de um programa de comédia, né? Cachorro jornalista. Esta jornalista estava ao vivo dando alguns relatórios muito importantes quando um cachorro resolveu que queria o microfone. Nós só conseguimos ver ele pulando da mão da mulher e mordendo o microfone como se fosse um galho ou um osso. Em seguida ele sai correndo para longe e a jornalista não desiste de ficar com o microfone. Será que ele queria brincar ou estava tentando investir em uma carreira de jornalista, hein? Não sabemos, mas ele garantiu algumas risadas para aqueles que acompanhavam o noticiário. Jornalista perdido. O jornalista, neste caso, estava fazendo uma reportagem ao vivo na rua no meio de várias pessoas. E a empolgação da multidão acabou fazendo ele se perder da câmera que o acompanhava. Ele estava falando e, de repente, desaparece no meio das pessoas. E a câmera simplesmente não o encontra mais, já que a multidão está muito empolgada e todos querem aparecer na TV. Home office. Depois da pandemia, muitas pessoas acabam precisando trabalhar de casa, o famoso home office. E com os jornalistas não é diferente. E nós sabemos que o trabalho em casa pode reservar grandes pérolas, como esta aqui. O homem está realizando uma entrevista, mas a sua esposa parece estar desconfiada de algo. Ela aparece espiando atrás dele para saber com quem ele está falando no computador. Bem, pelo menos ela não disse nada e só deu uma espiada de leve, desaparecendo logo em seguida. Susto ao vivo. A jornalista estava fazendo uma reportagem na rua, ao vivo, é claro, e uma pessoa fantasiada resolveu se posicionar atrás dela para dar um belo susto. E bem, ela conseguiu o que queria, pois a mulher, quando olha para trás e se depara com a criatura bizarra, dá um pulo e fica muito assustada. E quem não ficaria vendo algo assim, né? Peruca cai ao vivo. Esta garota está fazendo uma dança ao vivo para alguns assinantes e acabou perdendo a peruca que estava no meio de uma dança. Depois de perder a peruca, ela fica um pouco chocada e eu diria que é melhor usar mais cola para prender o cabelo da próxima vez. Repórter atropelada ao vivo. Esta repórter estava super animada, como você pode ver no começo do vídeo, dançando enquanto fazia a reportagem, e mal sabia ela que a sua felicidade acabaria logo logo. A mulher é atropelada por uma bola gigante, por mais inacreditável que pareça, e pelo jeito, não foi só ela quem acabou caindo, pois a câmera se perde em alguns segundos depois. Parece que a equipe inteira acabou sendo atropelada pela bola desgovernada. Cuidado com o bode. Esse homem estava filmando muito de perto um bode, mas o animal não parece ter gostado muito de estar sendo observado assim tão de perto, e atacou a câmera. E bem, ele acabou acertando o homem em algum lugar, digamos um pouco delicado. Aposto que esta doeu bastante, hein? Tanto é que o homem cai no chão depois de ser acertado pelo animal. Vingança. Ben Shepherd causou um alvoroço no Good Morning Brighton quando arrastou a apresentadora Kate Garey para um banho de gelo. O apresentador estava relaxando seus músculos cansados em um pouco de água gelada após um desafio, e ele se vingou de Kate agarrando-a e puxando-a para o banho. Sorria. O senador Hélio José passou por uma situação tanto quanto vergonhosa. Enquanto discursava em uma audiência pública sobre a alteração no salário de servidores públicos federais e a reorganização das carreiras e de cargos, o político sentiu a sua prótese dentária cair da boca. Nada discreto, o político tenta colocá-la no lugar. Eu estou com o dente quebrado, justifica. Hélio até consegue encaixar o dente, porém sem muito sucesso, já que a dentadura volta a cair em seguida. Distração. Em 2011, Nicole Scherzinger foi a convidada especial do programa de talk show The Tonight Show, apresentado por Conan O'Brien, e protagonizou um momento bem engraçado. Enquanto era entrevistada pelo apresentador, a cantora usou uma blusa bem decotada. O modelito chamou a atenção tanto do apresentador que, brincalhão, passou a ficar olhando para o decote da cantora. Tombo. Uma ciclista acabou sendo flagrada em tempo real enquanto levava um tombo. Ao tentar tirar uma selfie enquanto pedalava, a jovem se desequilibrou e caiu da bicicleta. No momento, uma equipe de TV estava em transmissão ao vivo e registrou a queda da ciclista. Porco roubando a cena. Uma repórter da TV Integração, afiliada da Globo em Uberlândia, Minas Gerais, passou por um sufoco para gravar uma matéria sobre a baixa procura pelos leitões nesta época do ano. Aline Fonseca estava em uma fazenda de Pará de Minas
e tentou fazer uma passagem no meio dos animais, porém a presença da jornalista deixou os porquinhos agitados. Em um vídeo em que está circulando nas redes sociais, Aline aparece agachada perto dos leitões, sem saber o que fazer para que eles parem de mordê-la e puxar a sua roupa. Um incidente bizarro e hilário ocorreu durante uma reportagem ao vivo na Grécia, quando o repórter Lazos Mantikos foi atacado por um porco. Os apresentadores do programa se preparavam para falar sobre os efeitos devastadores de uma forte chuva que atingiu a cidade litorânea de Quineta, no oeste do país, mas foi o animal que roubou a cena. Girafa assanhadinha. Uma girafa surpreendeu uma repórter durante uma transmissão ao vivo em San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos. Ashley Jacobs, repórter da CBS 8, estava no local para fazer uma transmissão ao vivo. Foi quando, de surpresa, a girafa invadiu a gravação e começou a brincar com a repórter, a lambendo e pedindo carinho. Em alguns momentos, constrangedores, o vídeo viralizou e tem mais de 1000 compartilhamentos nas redes sociais. A repórter ficou surpresa com a situação, mas achou graça. "Meu Deus, o que está acontecendo?", disse ela aos risos. No estúdio, os apresentadores brincaram com o caso. É o que dizem, né? Crianças e animais não são boa ideia na TV ao vivo. Enquanto isso, a repórter tentava se desvencilhar do animal. "Me dê um pouco de privacidade, por favor." Abordado ao vivo. O repórter Felipe Killing, correspondente do Grupo Bandeirantes na Europa, estava ao vivo no Brasil Urgente, TV Bandeirantes, na cobertura da morte da Rainha Elizabeth II, quando foi abordado por um policial no meio da transmissão para saber se ele era realmente jornalista. Sem roupas. Sabe aqueles sonhos em que você se vê sem roupas em público? Pois bem, a quarentena transformou isso em realidade. O jornalista norte-americano Will Reeves rendeu um momento inesperado no programa Good Morning America, ao aparecer na telinha sem as calças. A princípio não tinha nada de errado na participação ao vivo do repórter e ele apareceu na estica, vestindo um blazer e camisa social. Na ocasião, ele contava a respeito das farmácias que estavam usando drones na entrega das prescrições de medicamentos para os clientes. No entanto, em um determinado momento, Will apareceu em outro ângulo e acabou mostrando para o mundo que optou pelo conforto da cintura para baixo, não usando calças para participar do programa. Partes baixas. A ovelha camaronesa é uma das espécies mais raras do mundo e, por isso, costuma chamar a atenção de pesquisadores e entusiastas do mundo animal. Uma equipe de reportagem da BBC visitou um parque na Inglaterra para filmar o Cecil, um carneiro camaronês que vive por lá, quando foi surpreendida pelo comportamento do animal. Primeiro, o carneiro começou a tentar pegar um pedaço de comida das mãos de sua cuidadora, que estava sendo entrevistada. "Você é um pouco pedinte, não é?", brincou o repórter Kate Humble. Na sequência, Cecil foi para cima de um dos cinegrafistas da equipe que estava ajoelhado na grama. O animal então atacou as partes baixas do homem com a cabeçada em cheio. O cinegrafista ficou estatelado no chão, com tamanha dor. Azarada. Durante uma reportagem na cidade de Norwich, na Inglaterra, uma repórter do canal televisivo Mustard TV passou por uma situação daquelas. Ela estava perto de uma poça e, enquanto falava para as câmeras, um carro passou, espirrou água com lama e a molhou inteira. Como se não fosse o suficiente, passou outro veículo e a deixou ainda mais suja e molhada. Corrida dos pais. Uma mãe acabou se tornando o centro das atenções de um evento de esportes no colégio da filha em Basingstoke, Essex, na Inglaterra, quando levou um tombo na corrida dos pais dos alunos e exibiu acidentalmente suas roupas íntimas. Mancadas. O âncora Angeus McGriana, da emissora de TV irlandesas RTE, se tornou famoso na web após uma sequência de mancadas que o apresentador cometeu ao vivo durante um telejornal exibido no país. Entre as falhas, ele se enrola para falar de uma notícia, aparece no fundo do estúdio em pé durante a fala de um convidado e cai no riso quando não consegue pronunciar o nome de uma atriz americana vencedora do Oscar. Esses momentos foram reunidos em um único vídeo. A melhor mancada do apresentador foi aparecer se maquiando quando a transmissão já tinha começado. Quando um dos produtores avisa que já está no ar, o jornalista apenas responde "O quê?" antes do programa ser interrompido. Acidente. A jornalista Cristina Ranzolin sofreu um acidente e deixou o tablet cair durante a apresentação do Jornal do Almoço da RBS, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul. A âncora conversava com uma repórter sobre o balanço da segurança pública. O governador prometeu até o fim do ano pagar todo mundo em dia. Será que vai conseguir? Vamos aguardar, falava ela ao cometer o deslize e deixar cair o aparelho. Opa, deixei cair o meu tablet, disse visivelmente sem graça. Caindo no show.
Madonna sofreu uma enorme queda durante a apresentação no Brit Awards, o prêmio mais importante da música britânica. Como sua performance no Grammy e no clipe da canção Living for Love, Madonna mais uma vez fez o papel de uma toureira, enquanto seus dançarinos eram touros estilizados. O problema aconteceu por conta de uma grande capa que Madonna usava. Em determinado momento, ela deveria desamarrar a capa e um dançarino puxaria a peça, mas algo errado aconteceu e ela foi puxada antes da hora. Como estava em cima de uma escada, Madonna tomou um tombo muito forte. Mulher do Tempo. Um vídeo que viralizou na internet mostra uma mulher do tempo explicando a respeito do clima nas cidades. Até aí, tudo bem. Mas o que eles não imaginavam é que os telespectadores iriam reparar em outra coisa além do telão gigante. A beleza e as roupas coladas foram repetidamente destacados pelos telespectadores na internet, o que gerou todo um burburinho. Dog encrenqueiro. A repórter da previsão do tempo do programa britânico BBC Breakfast passou por um momento embaraçoso e divertido durante uma transmissão ao vivo. Carol estava segurando uma cadela pela guia. Quando a câmera mostrou a repórter, o animal começou a puxá-la até que a derrubou de bruços, fazendo com que apenas os pés da repórter aparecessem na imagem. No estúdio, os apresentadores Dan Walker e Sally Nugent não resistiram e começaram a rir da colega, que voltou dizendo "ela é muito forte", também se divertindo muito com a situação. A própria Carol brincou com a cena com a cadela guia chamada Flash no Twitter. Bolada. Ficar à beira do campo vai além de uma visão privilegiada e do contato com os atletas. A repórter espanhola Mónica Benevent protagonizou um momento que mostra os perigos da profissão de jornalista esportiva. Ela cobriu uma partida da Liga da Europa quando foi atingida por uma bola em sua cabeça. Os jogadores treinavam antes da bola rolar entre Valência e Arsenal e a repórter fazia uma aparição em um dos jornais da Gol TV. "Hoje é um dia especial, muito especial", dizia quando foi acertada em cheio e ficou no chão. O homem ainda tenta poupá-la e pegar a bola, mas o esforço foi em vão. Recuperada, a Mônica voltou a participar da transmissão pouco tempo depois, confirmando que estava bem. Espero que tenha gostado do vídeo. Caso tenha curtido, que tal se juntar a nós e se inscrever no nosso canal. Além disso, deixe o seu joinha e compartilhe com todos que puder. Afinal, conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado. E não se esqueça de ativar também o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. E que tal aproveitar e fazer uma maratona curiosa com a gente? Na tela você pode conferir uma seleção especial de vídeos que recomendamos que assista. Eu estarei esperando por você em cada um deles. Valeu e até a próxima!